Oi, segundo, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Essa semana a gente vai falar um pouquinho sobre question tags e aí a gente inicia essa aula na página 266, onde vocês precisam ler esse texto da FUVEST e responder essas 6 questões. Esse texto ele vai falar um pouco sobre lavouras modificadas geneticamente, né? Então vocês vão ler e tentar responder essas 6 questões. Feito este texto, que está lá na 266, vocês vão assistir agora uma partezinha da explicação que eu fiz para vocês sobre Question Tags parte 1, beleza? Assiste aí. Oi, pessoal, vamos lá? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre question tags. Dividir essa explicação para vocês em 1 e 2. Esta primeira parte que a gente vai ver é a parte 1. Primeira coisa que eu acho que chama a atenção da gente quando a gente começa a falar sobre esse assunto é o nome dele, que é question tags. Primeira coisa que a gente percebe é a palavrinha tag, que quer dizer, até desenhei aqui para vocês, olha que obra de arte, etiqueta. Então, seria uma questão etiqueta. Como assim? Eu imagino e suponho que esse nome venha porque é uma questão que sempre vem no finalzinho de uma sentença. Olha aqui, ó, para confirmar ou questionar uma informação anteriormente mencionada em uma frase, que em português é o nosso famoso né, que eu uso muito. Então, esse question tag em inglês é o equivalente ao nosso né. E aí, por isso que eu falo que ele é uma etiqueta. Ele vem lá no finalzinho da frase pendurado, sabe? Quando eu pergunto assim, vocês entenderam, né? Só para dar aquela confirmadinha, tá? Vamos aqui para a formação, então. Como que eu vou formar esse question tag? Aí eu desenhei aqui outras obras de arte para vocês, né? Olha só que eu estava inspirada hoje. Desenhei umas pilhas para a gente lembrar de uma coisa. Como que eu vou formar esse tag question? Sempre um positivo, negativo. Como assim? Sentença positiva, ó, maisinho. O meu tag é negativo. Então é como se fosse uma pilha. Eu não posso ter os dois positivos ou os dois negativos. Se um lado é positivo, o outro é negativo. Aqui, mesma coisa, só que o contrário, ó. A minha sentença é negativa, então meu tag é positivo. Então, é sempre o oposto, sempre lembrar da pilha. Se um lado é positivo, o outro é negativo. Se um lado é negativo, o outro é positivo, certo? Então, sempre lembrar da pilha que vai rolar. Outro ponto importante, os tags, que é esse finalzinho que você bota na frase, eles sempre são abreviados. Então, eu não posso chegar e colocar are not. Eu tenho que botar aren't, sempre abreviado. Essa parte aqui eu já vou conversar sobre ela com vocês. Vamos fazer algumas aqui como exemplo. Então, por exemplo, aqui eu tenho a frase She is a doctor. E aí eu quero confirmar, tipo, ó, ela é médica, né? O que eu vou ter que fazer? Usar. Primeira coisa que eu identifico aqui é que essa frase, ela é positiva. Sendo ela positiva, aqui eu vou ter que usar um tag negativo. Então, o que eu faço? Primeira coisa, eu desinverto. Aqui eu não tenho is, só que esse is, ele vem pra cá, negativo. Então, isn't. Por que o isn't? Porque lembra que eu comentei que tem que ser abreviado, então não poderia ser is not, tá? Então, isn't she? Ela é médica, não é? Agora, olha esse segundo exemplo. You can't go. Já nesse aqui, eu vou ter negativo aqui. Isso quer dizer que a minha frase aqui vai vir positiva. O que eu faço? Inverto. Então, can't vai ficar can, porque aqui eu vou ter que usar positivo. Can you? Olha lá. Você não pode ir. Pode? Sabe quando você dá aquela confirmada? Olha essa aqui. You have finished. You have finished. Frase, sentença positiva. Então, aqui eu venho com negativo. O que eu faço? Inverto. Então, haven't
You, negativo. Haven't you? Olha aqui. Anna isn't tall. Frase negativa. Então, aqui eu venho com positivo. Vai ficar is. Só que eu vou botar is Anna? Não. Outro ponto importante. Eu vou trocar Anna por um pronome. Então, como é Anna, eu vou trocar por she. Então, ó. Anna isn't tall. E she? A Ana não é alta, é? Então, você troca Ana por X, sempre, tá? Não pode botar um nome aqui. Agora, vou voltar aqui na minha explicação. Esse aqui foi fácil, porque a gente conseguiu usar o próprio elemento daqui e ir invertendo. Agora, o que a gente tem que lembrar também para falar sobre tag question? Question tag, sorry. Os auxiliares. No presente, eu vou ter os auxiliares do e does. Negativo, eles vão virar don't e doesn't. Vocês lembram quando usa um, quando usa o outro, né? Do, eu vou usar para I, you, para we, para they. Mas o mais fácil de lembrar é com he, she, it, eu uso does e com o resto eu uso do. E o auxiliar do passado é o did, que na negativa vai ficar didn't. Ele pode ser usado para qualquer pessoa, tá? Por que eu voltei nessa parte de auxiliares? Chegou aqui nessa frase, ó. You love him. O verbo nessa frase é love, né? Eu não posso pegar e inverter, não faz sentido. O que eu tenho que identificar, então? Que esse verbo está no presente. Porque, ó, você o ama, presente. Aí eu volto e olho o meu sujeito. O sujeito é you. Então, eu vou ter que usar auxiliar do presente, do ou does. Como eu tô usando you, aqui vai ser do, só que negativo, porque essa minha frase aqui, ela é positiva, então vai ficar don't you, negativo. Olha esse segundo exemplo. João sings well, ó o verbo é sings, ele tá positivo. João canta bem. De novo, eu tenho uma frase que tá no presente, sings. E o sujeito é João. Com he, she, it eu uso does. Então, eu vou ter que usar o doesn't. Então, vai ficar doesn't. Não posso pôr João, então doesn't he? Outra dica bacana também é o seguinte, quando vocês verem que o verbo termina com S, pode botar o doesn't sem medo. Se o verbo terminar com S, com certeza doesn't. Agora, vamos dar uma olhada aqui, ó. The dog ate a lot. O verbo é ate. A frase é, o cachorro comeu muito, tá? Afirmativa. Comeu é passado. Aí eu vou ter que jogar meu tag aqui, se aqui é positivo, vou ter que jogar o tag negativo. Então, qual que é o auxiliar? Did, só que no negativo, didn't. Então, didn't, como eu tô falando do cachorro, didn't eat. We didn't go. Aqui eu já vou ter forma negativa. Aí fica mais fácil, né? Quem que eu jogo pra cá? É só eu desinverter. Did we? Porque aqui eu já tenho a forma positiva. She doesn't care. De novo, ó, forma negativa. Então, does she? Positivo. They don't like it. Aqui tem o negativo, não vai dar pra pôr aqui. Então, aqui vai ficar do they, que é positivo. Certo? Então, só pra gente encerrar. Positivo, negativo, negativo, positivo. Sempre essa questão de inverter funciona, que é uma maravilha. Só tem que tomar cuidado. Quando você não tem um auxiliar no meio da frase, você tem que identificar se o verbo está no presente ou no passado. Se tiver no presente, você tem que olhar o sujeito.
Se for he, she, it, você vai usar doesn't. Se for o restante, vai usar do. O caso don't e doesn't, né? Porque a gente tá fazendo da positiva para negativa. E quando aparecer um verbo no passado, na frase afirmativa, o seu tag tem que ser didn't. Beleza, gente? Outro ponto importante. Não posso botar nome no meu tag, ó. Aqui era Ana, eu troquei para she. Aqui era João, eu troquei para he. Aqui era the dog, eu troquei para it. Não podem esquecer disso. Vamos dar uma olhada agora nos exercícios de vocês? Vamos lá, continuando. Dada a explicação que vocês acabaram de ter, vocês vão ler este textinho aqui, né? E aí, então, vocês lá na página 267, desculpa, esqueci de falar. E aí vocês vão responder para mim os exercícios de 1 a 10. O 1 e o 2 são de completar, vocês vão precisar escrever. Porém, do 3 até o 10 é de alternativa. É só marcar o xizinho na alternativa que vocês acreditem que seja a certa, beleza? E aí eu também vou pedir para vocês fazerem essas adicionais que estão na página 268, todas sobre question tags. Então, tem algumas frases aqui e vocês precisam completar. Pode fazer na própria apostila de vocês, ou faz aqui na frente, ou coloca as respostas aqui embaixo, não tem problema, tá? E aí, a gente vai para a página 269, onde tem um texto da FGV sobre a história do computador, do PC, né? O primeiro computador, e ele vai falar um pouquinho sobre. Ele acabou de fazer. O fato dele ter acabado de fazer 25 anos, se ele ainda vai ser usado e coisas do tipo, tá? E aí, lendo esse texto, depois de ler, vocês vão responder as questões 1 e 2 sobre este texto, tá? Aí, a gente começa a falar de gramática aqui, tem esse textinho com uma explicação, e aí eu gravei para vocês uma outra explicação do Question Tags parte 2, para vocês entenderem essa outra parte aqui. Vamos lá? Vou começar agora. Vamos lá, gente. Agora a gente vai falar um pouquinho mais de question tags. Agora seria mais a parte 2. Quem já fez bastante a parte 1, já treinamos. E agora eu vou conversar com vocês sobre algumas exceções do question tags. Primeira exceção. A primeira exceção que vocês vão ver é a do I am. E aí eu deixei anotado aqui para vocês o seguinte, ó. Não existe abreviação de am not. Se vocês lembrarem, eu comentei com vocês que o tag sempre vai ser abreviado, só que não existe essa abreviação. Vamos dar uma olhada então com o que eu vou fazer. Ó, aqui a frase começa com I'm not that late, ou seja, essa frase tá negativa. Então, o meu tag aqui, ele vai ser positivo, sem problema. Então, vai ficar am I? I'm not that late, am I? Eu tô tão atrasado assim, tô? Beleza. Agora, aqui, ó, eu tenho positivo. Isso quer dizer que esse meu tag aqui, ele vai ter que ser negativo. Só que olha o problema, não existe abreviação de am not. E eu comentei com vocês que esse tag, ele sempre vai ter que ser abreviado. Então, ao invés de botar am not I, eu vou trocar para aren't. Então, vai ficar aren't I. Beleza? Então, começou com I am, já vão saber que o tag é aren't I. Mesma coisa aqui, ó, I am a teacher. Então, vai ficar aren't I. Então, aqui positivo e aqui negativo, ó. Eu sou uma boa pessoa, não sou? Eu sou uma professora, não sou? Então, começou com I am, tag aren't I. Segundo ponto, imperativo. Com imperativos, usamos will you. Então, toda vez que vocês tiverem um imperativo, ou seja, uma frase que está falando sobre uma ordem, vocês sempre vão usar will you. Então, por exemplo, a primeira frase é turn off the TV. Desliga a TV. Will you? Tá? Segunda frase, don't touch this. Não encosta nisso. Will you?
Aí um ponto importante que eu vou chamar a atenção de vocês é que não importa se essa frase ela é positiva, que é o caso da primeira, ou negativa, que é o caso da segunda. Se for imperativo, o tag é o will e you, independente se essa primeira frase for positiva ou negativa. É imperativo, é o will e you. Último ponto, let's. Usamos a tag shall we quando a sentença inicia-se com let's. Então, por exemplo, let's have lunch. Shall we? Let's go to the school. Shall we? Sempre assim. Começou com let's, já sabe que o tag é shall we. Atenção, tem uma coisa que eu sempre explico porque isso aqui pega muita gente. Lembra que eu falei que quando se usa a tag shall we, quando se inicia com let's, aí eu vou dar aqui. Let's quer dizer let us. Us é nós, né? Então, olha aqui. Aqui eu tenho let me go. Deixa eu ir, né? Me deixe ir. Eu vou usar shall we? Não, porque aqui eu não tenho let us, igual eu tinha aqui. Eu tenho let me. Então, aqui vai ser shall I, porque aqui é me. Olha o segundo, let me speak. Shall I? Eu explico isso pra vocês porque quando vocês pegam explicação de tag question, sempre aparece essa regra aqui do let's, né? Que é shall we. Beleza? Só que eu já peguei em alguns vestibulares, cai este tipo de construção, e aí tem as alternativas, né? Qual que você precisa completar. Aí nas alternativas tem shall we, tem shall I. Aí você já gravou na tua cabeça que começou com let's, bota shall we, só que tá let me. Você vai e bota shall we. O que você fez? Errou. Então tem que tomar muito cuidado. Let's, shall we. Let me, shall I, tá? Então tem que prestar atenção aqui nesse sujeito. Ok, gente? Vamos para os exercícios agora para a gente encerrar essa aula. E explicação, check. Agora vamos para os exercícios, então. Lá na página 270, vocês têm primeiro que fazer os exercícios de 1 a 8, onde vocês precisam só assinalar a alternativa correta, baseada no que eu expliquei para vocês agora, e também do Question Tags parte 1. Então, aqui já é a junção das duas explicações que vocês tiveram hoje. Além desses exercícios de assinalar, eu também quero que vocês façam as atividades adicionais, que vão da 33 a 44, onde vocês precisam completar essas frases colocando o question tag. Mesma coisa que eu falei anteriormente, pode fazer aqui mesmo, não precisa fazer no caderno, tá? Ou coloca a resposta na frente ou aqui embaixo, que cabem, tá? Isso tudo tá na página 270, só para confirmar. Beleza? Segundo, então tá. Qualquer dúvida, anota, circula, sei lá, faz qualquer coisa aí, mas deixa em branco, porque no dia do plantão a gente conversa e eu tiro essas dúvidas de vocês, beleza? Beijinho, gente!